Descobri que meus pais transferiram os negócios da família para minha irmã. Então, parei de trabalhar depois de 80 semanas sem receber um centavo. Uma semana depois, meu pai me ligou: nosso maior cliente está prestes a cancelar. Nada de desculpas, nenhum reconhecimento. Respondi com frieza. Deixe a Sarah resolver isso. Afinal, ela é a herdeira. Obrigada por estar aqui comigo hoje. Espero que você esteja tendo um dia maravilhoso, onde quer que esteja. Adoraria que você deixasse nos comentários de qual cidade ou país está assistindo e que horas são aí. Agora, vamos começar nossa história juntos. O zumbido baixo e rítmico dos servidores no escritório da Evergreen Solutions era a trilha sonora constante da minha vida adulta. Por 10 anos, esse som foi mais do que um simples ruído de fundo, era o compasso da minha existência, uma espécie de canção de ninar para as semanas intermináveis de 80 horas que eu dedicava aos negócios da família. Meu nome é Michael, tenho 32 anos, e minha identidade estava tão entrelaçada à Evergreen, a empresa fundada pelo meu avô, que eu mal sabia onde terminava e onde começava todo o resto. Minhas mãos estavam calejadas, não de trabalho físico, mas de horas agarrando o mouse e digitando sem parar, muitas vezes latejando com uma dor surda e persistente. As olheiras sob meus olhos eram permanentes, marcas de incontáveis noites resolvendo problemas, aperfeiçoando apresentações e fechando negócios que mantinham as luzes acesas e os lucros fluindo. Eu sacrifiquei muito. Férias eram uma ideia distante. Minha vida social, uma lembrança vaga. Relacionamentos sérios? Acabaram morrendo, sufocados pelas exigências constantes do trabalho. Muitas vezes, eu comia pizza fria na mesa, com a gordura manchando meus dedos, tudo em nome de um bem maior, o futuro da família, o orgulho dos meus pais e um legado que eu acreditava, sinceramente, ser também meu. Imaginava o dia em que meu nome, ao lado dos deles, seria gravado na história da empresa. Seria a recompensa por minha dedicação inabalável. Olhando para trás, percebo que esse era meu maior ponto cego, meu ponto mais vulnerável, uma necessidade profunda, quase desesperada, de validação. Acreditava que meu esforço e minha lealdade um dia seriam reconhecidos e, mais importante, recompensados. Eu queria deixá-los orgulhosos, mostrar que era digno da confiança que, ao menos eu pensava, depositavam em mim. Minha irmã mais nova, Sarah, era o oposto gritante, quase doloroso da minha disciplina incansável. Enquanto eu chegava antes do amanhecer, ela aparecia por volta do meio-dia, às vezes até mais tarde, com suas bolsas de grife penduradas casualmente no ombro. Ela trabalhava meio período, se é que isso pode ser chamado de trabalho, e, muitas vezes, simplesmente desaparecia em longos períodos de licença remunerada que duravam semanas, às vezes até meses. Sempre voltava com um novo bronzeado e uma nova coleção de histórias extravagantes. Faltava com frequência a reuniões cruciais com clientes, e suas desculpas eram frágeis, frequentemente absurdas: uma enxaqueca repentina, uma consulta de última hora no spa, um bloqueio criativo. Mesmo assim, ela era sempre elogiada, especialmente por conquistas superficiais, por seu senso de moda impecável, por sua habilidade de iluminar um ambiente com um sorriso deslumbrante, embora vazio. Ah, Sarah tem um dom especial para lidar com pessoas, diziam. Enquanto isso, eu tinha que lidar com as consequências dos prazos que ela perdia, limpando a bagunça, enquanto minha mãe olhava tudo em estado de negação. A última postagem da Sarah no Instagram, uma imagem perfeitamente filtrada dela relaxando em uma praia de areia branca em Bali, vinha com a legenda: vivendo minha melhor vida #abençoada. Aquilo era uma pílula amarga que eu engolia diariamente. E eu já sabia. Essa melhor vida era financiada, em grande parte, pelas despesas de marketing absurdamente infladas da Evergreen. Despesas que misteriosamente surgiam nos registros sempre após uma de suas férias. Lembro de um dia de ação de graças, como se fosse ontem. A memória ainda é nítida o suficiente para cortar. O cheiro de peru assado e torta de abóbora era apenas uma lembrança distante e zombeteira. Eu estava curvado sobre meu laptop, em um escritório vazio, a única luz vindo da tela enquanto eu tentava desesperadamente fechar negócio com a Global Corp, um cliente vital que poderia redefinir o alcance da Evergreen e garantir nosso futuro por anos. Meus pais ligaram, as vozes doces transbordando uma preocupação artificial. Ah, Michael, você é tão confiável. A Sarah está se divertindo tanto na viagem. Não podemos incomodá-la. Confiável? Sim. Reconhecido pelo custo disso? Jamais.
Eu era o burro de carga. Sarah, o pônei mimado do espetáculo. E, de forma tola, aceitei meu papel, acreditando que um dia isso me levaria ao meu merecido lugar. A verdade veio numa terça-feira aparentemente comum, cheia do mesmo ritmo frenético de sempre. Meus ombros doíam, meus olhos ardiam, e o gosto metálico do café em excesso ainda amargava minha boca. Eu procurava um contrato antigo de um cliente, um projeto que havia tocado sozinho anos antes, quando me deparei com um HD antigo da empresa, raramente usado. Movido por um impulso quase involuntário de curiosidade, cliquei numa pasta marcada como privado. Prendi a respiração. Lá dentro, um e-mail intitulado Plano de Sucessão Confidencial piscava para mim como um alerta silencioso. O texto branco e rígido sobre o fundo escuro parecia um farol arrepiante. As palavras na tela primeiro borraram, depois ganharam um foco nauseante. Toda a propriedade seria transferida para Sarah após a aposentadoria. Meu peito apertou. Um nó frio se formou no meu estômago, com gosto de fel. Era como se tivessem arrancado minhas entranhas e colocado gelo no lugar, deixando apenas um vazio oco e doloroso. O ar saiu dos meus pulmões, substituído por um frio sufocante que me roubou o fôlego. Meus dedos tremiam tanto que quase deixei o celular cair. A tela refletia meu rosto pálido, horrorizado. Cliquei nos documentos anexos. Cada página era uma nova facada, uma confirmação cruel da verdade que eu já temia. Cada sacrifício, cada noite mal dormida, cada centavo que investi de volta no negócio passava diante dos meus olhos como uma montagem estonteante e nauseante. Foi tudo em vão? Eu era apenas um recurso descartável? Uma ferramenta usada e depois jogada fora? Imprimi os documentos, o som da impressora, uma ironia cruel, quase uma zombaria mecânica do meu grito interno. O papel parecia leve demais, quase sem importância, mas sustentava o peso do meu mundo desmoronando. Minhas mãos tremiam tanto que as folhas farfalhavam como folhas secas levadas pelo vento gelado do inverno. Dobrei cada uma delas com cuidado, como se manuseasse o mapa antigo e frágil de um tesouro esquecido, e as escondi dentro de uma gaveta trancada da minha mesa, um segredo para o qual eu ainda não estava pronto. Uma verdade dolorosa demais para encarar de frente. Naquela noite, deitado na cama, o silêncio do meu apartamento era ensurdecedor. O zumbido nos meus ouvidos se intensificava a cada batida do coração. O teto parecia estar mais baixo, opressor, como se fosse desabar sobre mim a qualquer momento. Relembrei, repetidas vezes, um comentário constante quase automático do meu pai. Você é tão talentoso, Michael. Você sempre vai se dar bem. Era a frase favorita dele, dita com aquele gesto vago da mão, sempre que eu falava sobre minha carga de trabalho ou minhas preocupações com o futuro. Agora, essa frase soava como uma rejeição cuidadosamente disfarçada. Como se ele estivesse me dizendo, com toda a frieza do mundo, que eu era dispensável. Que meu valor estava apenas na minha produtividade, na minha capacidade de gerar lucro, nunca no meu valor como filho. Será que eu era só uma engrenagem substituível naquela fachada bem polida que eles chamavam de família? Aquele foi meu verdadeiro fundo do poço. O momento em que percebi, com amarga clareza, que o sonho familiar no qual eu acreditava tanto nunca passou de uma transação para eles, um meio para um fim. O gosto da traição estava em minha boca. Era um gosto ácido, persistente. Ela me chamava silenciosamente a traição como um tambor soturno batendo atrás dos olhos. Uma dor surda irradiava no peito e se espalhava pelos ossos. Os dias seguintes na Evergreen foram uma névoa a meus movimentos, mecânicos, e meu sorriso, frágil, forçado. Aquele cheiro familiar de café velho e toner de impressora, que antes me reconfortava, agora parecia o ar viciado de um túmulo. O escritório havia se tornado um mausoléu onde minha dignidade havia sido enterrada. Eu sabia que precisava enfrentá-los. Arrancar a máscara, olhar nos olhos e ver, sem filtro, a verdade crua e feia por trás de tudo. O suspense estava me consumindo. Uma tortura lenta, sufocante. Escolhi o jantar de domingo aparentemente comum para a confrontação. O aroma do assado de panela da minha mãe, que antes era como um abraço quente e acolhedor, agora me parecia enjoativo. Uma doçura forçada que embrulhava meu estômago, como se o lar tivesse se transformado em armadilha. A sala de jantar, decorada com fotos de família emolduradas, agora parecia um museu de mentiras. Minha formatura, o primeiro recital de balé da Sarah,
aquelas férias cafonas na praia todos com camisas havaianas combinando de repente pareciam cenas de uma vida que nunca foi minha. Tudo tão estranho, tão artificial. Cada sorriso congelado na parede me encarava como uma acusação silenciosa. Uma zombaria da verdade que eu acabará de descobrir. Naquele momento, eu segurava a prova física de uma realidade cuidadosamente fabricada. Esperei até que os pratos de sobremesa fossem recolhidos. Os últimos restos da torta de maçã ainda adoçavam a mesa como um último toque irônico de uma noite que estava prestes a azedar. Meu coração martelava no peito como um pássaro preso, debatendo-se para escapar. Respirei fundo, as mãos trêmulas mal contidas, tentando acalmar a tempestade interna. Então, puxei da minha pasta de couro surrada os documentos da sucessão e os coloquei, com toda a delicadeza que pude reunir, sobre a madeira polida da mesa. O som do papel deslizando ecoou pela sala, cortando o silêncio educado com um sussurro carregado de verdades dolorosas. Os rostos dos meus pais sempre tão compostos, tão meticulosamente preparados para o mundo se retorceram em surpresa. Mas foi apenas por um segundo. Logo depois, surgiu aquele brilho frio nos olhos, quase reptiliano. Defesa. Frieza. Uma muralha invisível se ergueu entre nós. O que é isso, Michael? Perguntou minha mãe, a voz perigosamente calma, quase doce. Mas seus olhos, inquietos, denunciavam o caos interno enquanto alternavam entre os papéis e meu rosto. É o plano de sucessão, respondi, minha voz mais firme do que esperava, com uma serenidade que me surpreendia. Aquele que dá a Sarah a propriedade completa da Evergreen. E me exclui completamente. As palavras pairaram no ar, pesadas como chumbo. Meu pai pigarreou. Um som seco, desconfortável. Evitou meu olhar, concentrando-se em recolher uma migalha inexistente da toalha de mesa. Não seja dramático, Michael. São só negócios. Depois olhou para Sarah, e completou, ela precisa de mais estabilidade. Você é, mais engenhoso. Por fim, seus olhos encontraram os meus. Havia ali aquela mistura ensaiada de preocupação e condescendência. Um olhar que eu conhecia bem sempre me causava arrepios. Você tem talento, filho. Vai se dar bem em qualquer lugar. Sempre soubemos disso. Pronto. Lá estava a frase clássica, o aceno de mão automático, como quem afasta uma reclamação infantil. Uma tentativa de minimizar minha dor, de pintar minha exclusão como um elogio velado. Gaslight impuro, envolto em paternalismo. Sarah, como sempre, permanecia alheia. Deu de ombros, distraída, puxando um fio solto da blusa de seda cara. Ah, é isso. Qual é o problema, Mickey? Você é tão ambicioso. Vai acabar criando algo ainda maior. O apelido da infância Mickey, geralmente reservado para momentos de carinho, agora parecia ácido. Um insulto disfarçado de ternura. Seus olhos brilhavam com algo que beirava o triunfo. E por um segundo, vi ali sem disfarce um lampejo de prazer cruel. É isso que família significa para vocês? Sussurrei. A voz falhou na última palavra, quebrada pelo nó na garganta. Foi uma pergunta lançada ao vazio. Um apelo desesperado a um afeto que nunca existiu do jeito que eu imaginava. A pergunta pairou no ar como um peso insuportável, reverberando no silêncio tenso daquele lar que um dia me pareceu acolhedor. Senti um vazio profundo, uma dor que parecia física, como se a traição tivesse se instalado no centro do meu peito. Um fardo esmagador, sufocante. Não era só sobre o negócio. Era sobre uma década inteira da minha vida. Anos de fé cega neles, agora quebrados em milhões de estilhaços irreparáveis. O ar da sala se tornará pesado, quase irrespirável, saturado de verdades engolidas e rancores velhos nunca ditos. Naquela noite, deitado no escuro do meu apartamento, o silêncio era ensurdecedor. O zunido constante nos meus ouvidos só amplificava o isolamento. A cidade ainda vivia lá fora uma sirene distante, o som abafado do trânsito, mas para mim, parecia que o mundo todo havia prendido a respiração. Comigo. A raiva queimava dentro de mim como uma brasa incandescente, mas por baixo dela, uma frieza determinada começou a tomar forma. Não podia mais permitir ser explorado. Decidir ir embora não foi um gesto impulsivo movido por emoção. Foi cálculo. Autoproteção.
e também a chance de expor quem eles realmente eram. O peso de 80 semanas de dedicação ignorada finalmente esmagou qualquer resquício da esperança de obter sua aprovação. Tudo o que restou foi uma determinação sólida, quase gélida. Comecei meus preparativos em silêncio, noite após noite. Depois do expediente, fazia backups meticulosos de todos os meus arquivos pessoais, registros de comunicação com clientes, principalmente aqueles que provavam meu envolvimento direto em contas importantes como a da Global Corp. E qualquer material de propriedade intelectual que eu tivesse criado sozinho. Não estava roubando nada. Estava reunindo provas. Provas incontestáveis da minha contribuição, do meu esforço, da minha existência dentro daquela empresa. Meu instinto gritava que eu precisaria daquilo. Que a batalha estava apenas começando. O processo era quase clínico, preciso, sem emoção. E mesmo assim, meu coração pesava com a consciência do que eu fazia. Parecia uma traição. Mas, no fundo, eu sabia, eles haviam me traído primeiro. E mais profundamente. Também entrei em contato com Robert Maxwell, meu antigo mentor na Evergreen. Um homem íntegro, constante, que sempre me inspirou confiança. Amigo da família há anos, ele nunca se intrometeu diretamente, mas deixava claro com olhares e silêncio seu desconforto com o favoritismo descarado dos meus pais. Agora, sua voz no telefone era uma âncora. Um sussurro firme em meio à minha tormenta. Michael, disse ele, com a calma que sempre teve, às vezes os limites mais difíceis de impor são dentro da própria família. Mas são os mais necessários. Você merece mais do que lhe foi dado. Ele era o olhar de fora que eu tanto precisava. Um farol de lucidez no caos. Na segunda-feira seguinte, uma semana após aquele jantar, enviei meu e-mail de demissão. Direto, breve e assustadoramente formal. Efeito imediato. Estou me desligando do meu cargo na Evergreen Solutions devido a uma quebra fundamental de confiança e a uma necessária reavaliação de prioridades pessoais. Não copiei ninguém. Não anunciei para a empresa. Deixei que a notícia se espalhasse sozinha, como uma bomba silenciosa explodindo no coração daquela ilusão meticulosamente cultivada. O efeito foi imediato. Um verdadeiro furacão. Meu telefone não parava. Mensagens, ligações, primeiro exigências, depois súplicas, por fim, ameaças. Você está abandonando sua família, Michael. Depois de tudo que fizemos por você, isso é uma traição. Mais uma frase típica de manipulação. Um lembrete velado de uma dívida imaginária que, segundo eles, eu teria com a família uma dívida que nunca se pagava, porque para eles, era eterna. Mas minha voz permaneceu firme. Serena. Livre de qualquer emoção. Estou me protegendo, mãe. Você fez suas escolhas. Agora é a minha vez de fazer as minhas. As palavras pesaram no ar, mas foram libertadoras. Uma espécie de declaração de independência. Era como se eu finalmente estivesse soltando as correntes. A dor no peito deu lugar a algo novo, uma determinação implacável. O caos na Evergreen Solutions foi imediato e devastador. Meus antigos colegas ligavam em desespero, perguntando sobre projetos parados, clientes sem retorno, sistemas travados. Sarah, completamente perdida, tentou assumir responsabilidades que mal compreendia. Sua voz, aguda e trêmula, escancarava sua total falta de preparo. A empresa, antes uma engrenagem precisa sob minha gestão, agora afundava lentamente. Em menos de uma semana, a Evergreen mergulhou no caos. O escritório que eu havia organizado e modernizado com incontáveis horas extras não pagas virou um redemoinho de confusão. Ligações aflitas de funcionários tornaram-se um som constante de fundo, abafado pelo novo silêncio reconfortante da minha vida. Um zumbido distante, como moscas sobre um cadáver. Boatos sobre minha saída abrupta se espalharam rápido pelo setor, atraindo olhares e levantando suspeitas. Meus ex-colegas, muitos dos quais eu considerava amigos, foram pegos no meio do fogo cruzado. Divididos entre a lealdade à família que comandava a empresa, e a mim, o verdadeiro motor por trás dela. Então veio a ligação. Meu pai. A voz dele estava rouca, carregada de um medo que eu nunca tinha ouvido antes. Michael, a Global Corporation está ameaçando romper o contrato. Eles dizem que ninguém mais entende a conta como você. Você precisa voltar.
Estamos perdendo tudo. Você está nos destruindo. O medo era palpável. Um apelo desesperado. Mas sem arrependimento. Sem pedido de desculpas. Nenhum reconhecimento das mentiras, da manipulação, de anos de exploração. Só pânico. Pelo dinheiro. Pela reputação. Pelos próprios interesses. Sem desculpas. Sem consciência. A voz dele era um eco amargo do passado. Uma confirmação cruel de que nada havia mudado. Minha resposta veio gelada. Quase impessoal. Deixa a Sarah resolver isso, pai. Afinal, ela é a herdeira, não é? O silêncio do outro lado foi absoluto. Espesso. Como se o tempo tivesse parado. Tinha gosto de cinzas e de vitória. Uma vitória estranha. Cruel. Misturada com o luto de uma família verdadeiramente perdida. Um laço quebrado de vez. A dinâmica de poder havia se invertido. Pela primeira vez na minha vida, eu tinha controle. Leverage. A vantagem. Dias depois, algo inesperado aconteceu. Uma virada sutil, mas carregada de significado. Quase parecia intervenção do destino. Voltei à antiga casa para recolher algumas caixas esquecidas. Coisas minhas, pedaços do que fui, minha luva de beisebol, um exemplar surrado do meu livro favorito da infância, fotografias desbotadas de dias que pareciam mais simples. E então, no fundo de uma gaveta da escrivaninha antiga do meu pai, a mesma que pertencera ao meu avô, encontrei o que parecia um diário. Encadernado em couro, envelhecido pelo tempo. Era do meu avô falecido. Um homem conhecido por sua sabedoria tranquila, sua ética inabalável e sua precisão quase obsessiva. Ele havia fundado a Evergreen Solutions. Um homem que acreditava, acima de tudo, em justiça. O cheiro de papel antigo misturado ao leve aroma de tabaco de cachimbo impregnava as páginas quebradiças, exalando uma fragrância reconfortante que despertava uma onda agridoce de nostalgia. Entre entradas nostálgicas sobre férias em família e pescarias, encontrei uma série de anotações detalhadas sobre os primeiros dias da empresa, a visão do meu avô para o futuro e seu compromisso inabalável com práticas comerciais éticas. E então lá estava ele, um contrato original de parceria pré-incorporação, cuidadosamente escondido entre duas páginas, quase se desfazendo com o tempo, como se estivesse à espera de ser redescoberto. O documento antecedia a atual estrutura societária instituída pelos meus pais e parecia uma relíquia de outra época, quase esquecida. Ao lado de uma cláusula específica, quase arcaica, havia uma anotação à mão: para garantir justiça a todos que realmente ajudaram a construir este sonho, ninguém deve ser deixado para trás. A cláusula, escrita com uma caligrafia elegante e precisa, determinava que, caso a propriedade da empresa fosse transferida sem o consentimento formal e um acordo de compensação justo para qualquer sócio contribuinte principal, termo que meu avô havia definido com clareza, incluindo meu nome por conta das minhas contribuições não remuneradas nos primeiros anos do novo empreendimento familiar, o contrato poderia ser contestado judicialmente. Mesmo antes da adolescência, eu passava os verões arquivando documentos, organizando arquivos e ajudando na estruturação da empresa. Se essa cláusula fosse ativada, poderia desencadear desde uma venda forçada até a intervenção de um fundo neutro para administrar a companhia por tempo determinado. Era uma medida protetiva, uma rede de segurança contra exatamente o tipo de manipulação que eu estava sofrendo. Um último gesto de proteção vindo de alguém que já não estava mais aqui. Mas essa descoberta não se tratava apenas de dinheiro. Era a confirmação da crença do meu avô na justiça. Seu reconhecimento silencioso, póstumo, do meu valor, algo que meus pais jamais foram capazes de oferecer. Sentia como se uma mão firme e afetuosa pousasse em meu ombro. Um sussurro vindo do além: você está certo. De posse dessa prova irrefutável, entrei em contato com um advogado recomendado por Robert, um especialista em direito empresarial e de família. Seu nome era Sr. Harrison. Um homem de olhar gentil e mente afiada como lâmina. Ele me ouviu com atenção, sem julgamento. Mais tarde, ao contar tudo a Robert, vi em seus olhos uma compreensão silenciosa da profundidade da traição. Não era apenas uma questão de negócios, era uma ferida na alma. A análise inicial do Sr. Harrison foi direta. A cláusula era válida. Meu caso era sólido.
Ainda mais reforçado pelos meus registros detalhados de contribuições, e pelo colapso evidente da Evergreen após minha saída expondo a total incompetência de Sarah para ocupar qualquer posição de liderança. Isso não é apenas um processo, Michael, ele disse. Isso é justiça. Iniciamos uma ação judicial, uma contestação formal ao plano de sucessão e uma reivindicação substancial por salários não pagos desde o meu primeiro dia de trabalho. Os documentos foram protocolados e entregues rapidamente, desencadeando uma nova onda de pânico no mundo cuidadosamente encenado pelos meus pais. Um novo tremor abalava sua ilusão de controle. A reação deles foi previsível e grotesca. Indignação pública. Uma campanha feroz nas redes sociais contra mim. Tentaram me pintar como um filho ingrato e ganancioso que estava destruindo o legado da própria família. Publicaram fotos antigas minhas quando criança, acompanhadas de legendas venenosas sobre traição e ingratidão. Fizeram ameaças veladas de processos contra mim, acusações sem fundamento de espionagem corporativa, e começaram a mobilizar parentes e amigos próximos contra mim. A máscara social que usaram por décadas começou a se desfazer. Agora, todos viam os rostos verdadeiros, desesperados, manipuladores, corroídos por ambição e medo. A fachada estava ruindo. Sob a pressão, revelava-se a podridão que sempre esteve lá. Os sussurros na comunidade ficaram mais altos. Um murmúrio constante de julgamento, uma narrativa fora de controle. Durante o processo de descoberta, o Sr. Harrison, com sua abordagem metódica e paciente, encontrou algo ainda mais explosivo. Descobriu que o salário de meio período de Sarah era absurdamente inflado muito acima de qualquer valor de mercado compatível com sua contribuição praticamente nula. Relatórios detalhados de despesas, enterrados profundamente no sistema de contabilidade da empresa, revelaram uma trilha chocante de compras pessoais extravagantes, bolsas de grife da Quinta Avenida, eletrônicos de última geração, férias luxuosas em destinos exóticos como as Maldivas e os Alpes suíços, tudo meticulosamente camuflado como despesas de marketing ou entretenimento corporativo. Era o comportamento clássico dela, vivido pelas aparências e financiado pela mesma empresa pela qual eu havia sacrificado anos da minha vida. Mas o que realmente me abalou foi a descoberta de uma série de e-mails internos entre Sarah e nossos pais. Anos atrás, ela já vinha envenenando suas mentes contra mim. Manipulou suas inseguranças, alimentando medo sobre o meu crescimento e influência dentro da Evergreen. Criou histórias sobre minha suposta deslealdade, distorceu meu desejo de independência, insinuando que eu era ambicioso demais e, portanto, inevitavelmente os abandonaria. Segundo ela, o mais seguro era garantir o futuro dela primeiro. Ele é uma ameaça. Dizia um dos e-mails. Mãe, pai, ele vai tomar conta de tudo. Eu sou quem realmente entende a marca. Eu sou a imagem. Ela os manipulava com maestria, como quem toca um violino afinado. O Sr. Harrison, com um semblante sério, comentou com frieza. Foram canções de ninar envenenadas sussurradas nos ouvidos deles. Sarah chegou a sugerir que me manter fora da sociedade poderia me motivar a trabalhar ainda mais duro em busca da aprovação deles. Uma forma cruel e distorcida de guerra psicológica. O clímax dessa batalha veio durante uma última e tensa sessão de mediação, às vésperas de um julgamento formal. O Sr. Harrison insistiu em convocar um grupo seleto de membros da família que permaneceram neutros ao longo do processo, além de clientes antigos e influentes da Evergreen, entre eles, um representante cético da Global Corporation, que ainda avaliava suas opções. A sala estava carregada de tensão. O ar parecia denso, saturado pelo cheiro de papel velho e ansiedade. As luzes fluorescentes zumbiam, lançando um brilho impiedoso sobre os rostos sérios ali presentes. Com sua calma habitual, o Sr. Harrison iniciou a apresentação. Projetou os e-mails incriminadores em uma tela grande. Cada linha, cada palavra, revelava a natureza insidiosa das manipulações de Sarah. Em seguida, vieram as discrepâncias financeiras. Uma por uma, as transações foram exibidas, expondo os gastos absurdos e indevidos. Os números falavam por si, uma acusação irrefutável de ganância e má-fé. A sala ficou em silêncio absoluto. O ar parecia parado. A fachada de Sarah, construída com tanto zelo ao longo dos anos, desmoronou diante de todos. Seu rosto, sempre tão polido, maquiado à perfeição, se contorceu em uma máscara de raiva, desespero e vergonha. Ela explodiu. Em meio a lágrimas e gritos, sua voz estridente ecoou pelas paredes da sala de conferência.
Ele sempre tentou me rebaixar. Nunca me valorizou. Eu mereço isso. Aquele foi o momento final. Sua confissão desesperada, feita diante de todos, selou o destino. O representante da Global Corporation apenas balançou a cabeça em silêncio. Sua decisão estava tomada. A ilusão pública da minha família, antes sólida como concreto, se estilhaçou em pedaços irreparáveis. A sentença do tribunal veio logo em seguida. Rápida, firme, decisiva. Com base na cláusula cuidadosamente redigida pelo meu avô, nas provas contundentes apresentadas por Harrison, nas minhas contribuições meticulosamente registradas ao longo dos anos, nos e-mails incriminadores e nas irregularidades financeiras gritantes, o juiz não hesitou em decidir a meu favor. Minha década de sacrifícios, dedicação e trabalho silencioso foi, enfim, reconhecida e agora, afirmada por lei. Foi mais do que uma vitória. Foi uma validação. Uma declaração pública de valor. Uma justiça há muito tempo adiada. Foi uma profunda vindicação. Um momento em que a justiça fria, imparcial e há muito tempo adiada finalmente prevaleceu. O impacto para a Evergreen Solutions foi devastador, mas inevitável. O plano de sucessão foi irrevogavelmente anulado. A empresa, agora vista como instável, mal administrada e consumida por conflitos familiares internos, foi forçada a uma venda imediata para uma corporação rival maior, a Horizon Dynamics. Meus pais, que haviam se agarrado desesperadamente à ilusão de controle, perderam quase tudo o que construíram com base no meu esforço. O legado que tanto prezavam, a identidade que forjaram com tanto zelo, evaporou. Venderam sua paz por uma paz dolorosa e silenciosa. As consequências financeiras e reputacionais foram brutais. Sofreram perdas severas. Seus ativos foram congelados. Seus planos de aposentadoria, meticulosamente planejados, se dissiparam como névoa ao sol da manhã. Foram publicamente desonrados. A máscara social que usaram por tanto tempo, aquela imagem impecável que enganou tanta gente, foi rasgada, revelando rostos marcados por manipulação, engano e egoísmo. Os telefonemas pararam. Os convites desapareceram. Tornaram-se párias nos mesmos círculos sociais que antes tentavam impressionar com tanta ostentação. Sarah também colheu o que plantou. Escapou por pouco de acusações criminais por peculato graças à negociação estratégica do Sr. Harrison, mas as sanções civis foram implacáveis. A falência se aproximava como uma tempestade. Sua imagem glamourosa nas redes sociais virou pó. Aquela vida perfeita que ostentava era uma fachada e agora todos sabiam. O orgulho que exibia com tanto zelo se desfez, deixando-a exposta e sozinha. As curtidas sumiram. Os comentários cessaram. Tudo foi substituído por silêncio e julgamento. A Global Corporation encerrou oficialmente seu contrato com a Evergreen. O e-mail foi breve, direto, implacável, diferenças irreconciliáveis e quebra de confiança. Foi o golpe final. Um testemunho claro das escolhas equivocadas dos meus pais que priorizaram aparência e favoritismo em vez de integridade e talento genuíno. A empresa que um dia simbolizou seu sucesso agora se erguia como um monumento à sua ruína. Depois disso, um silêncio profundo se instalou na minha vida. A energia frenética que me definia há tanto tempo se esvaiu. O zumbido constante de ligações e e-mails diminuiu, substituído por uma paz silenciosa que eu nem sabia que era possível. A tensão nos meus ombros começou a se dissolver. As sombras sob meus olhos desapareceram. O gosto metálico do estresse deu lugar ao sabor claro e leve da água. Com o acordo financeiro, uma quantia que, pela primeira vez, refletia o verdadeiro valor da minha década de trabalho, lancei minha própria empresa de consultoria, a Anchor Point Strategies. Construí tudo do zero, guiado por princípios inegociáveis, transparência total, remuneração justa, valorização real do talento. Tudo o que faltava no antigo negócio da minha família. Meu escritório, embora menor, parecia infinitamente mais vasto, iluminado pela luz da minha própria visão. Robert, meu antigo mentor, tornou-se meu primeiro conselheiro oficial. Sua sabedoria tranquila e seu apoio constante eram como um farol firme em mar aberto, uma presença reconfortante. Ele viu o fogo nos meus olhos, a paixão por negócios éticos. Vários ex-colegas, impressionados com minha integridade e encorajados pela decisão do tribunal, entraram em contato, ansiosos para se juntar a mim. Minha reputação,
antes sutilmente manchada pelas calúnias da minha família, agora brilhava mais do que nunca construída sobre uma base sólida de honestidade e competência. Conquistamos novos clientes, não por manipulação ou falsas promessas, mas por resultados genuínos e confiança verdadeira. Encontrei uma sensação profunda de paz e liberdade que eu nem sabia que era possível. A pressão constante, a manipulação emocional insidiosa, a busca incessante por aprovação que nunca veio, tudo aquilo havia acabado. A casa onde cresci, com suas paredes que pareciam ecoar acusações e expectativas não ditas, tornou-se apenas uma memória distante, um fantasma de um passado do qual eu não fazia mais parte. Meu novo apartamento, pequeno mas meu, parecia um santuário. Uma verdadeira âncora no mar que eu mesmo criei. Um lugar onde eu podia finalmente respirar livremente. Comecei a construir um novo tipo de família. Não de sangue, mas de escolha. Amigos que me apoiaram, que celebraram minhas conquistas e ficaram ao meu lado nas emoções difíceis que ainda surgiam. Foram eles que realmente ouviram, que me viram, não o papel que eu tinha que desempenhar. Até comecei um novo relacionamento romântico, saudável, baseado em respeito mútuo e conexão genuína, um contraste forte com a natureza transacional da minha vida familiar passada. Foi uma revelação descobrir o que é o verdadeiro apoio incondicional. As cicatrizes do passado, porém, permaneceram. Ainda havia momentos, muitas vezes tarde da noite, em que a lembrança da traição ressurgia. Uma pontada aguda no peito, uma dor fantasmagórica aferroada das palavras deles, o peso esmagador da enganação, às vezes voltavam para me assombrar. Mas a dor não me consumia mais. Era uma cicatriz, uma prova do que eu sobrevivi, um testemunho da minha resiliência. Mas não me definia mais. O arame farpado que aprisionava meus pulmões finalmente se soltou. Pude respirar novamente, profundamente, completamente, verdadeiramente. Meses depois, tive um encontro casual com meus pais e Sara em um evento beneficente da comunidade, uma gala anual que eles costumavam dominar. Eles pareciam envelhecidos, diminuídos, suas fachadas impecáveis agora visivelmente tensas, seus sorrisos frágeis e forçados. Estavam amargos, ressentidos, seus olhos tinham um olhar vazio e desesperado, mas ainda assim não foram capazes de oferecer um pedido sincero de desculpas. Minha mãe se aproximou, com um rosto suplicante por simpatia, a voz fina. Michael, olha o que você fez conosco. Estamos arruinados. Como pôde? Minha voz, no entanto, estava calma, desprovida de raiva ou amargura. Desejo tudo de bom para você, mãe disse, com um olhar firme e inabalável, mas meu caminho agora é meu. O silêncio que se seguiu foi profundo, um lembrete claro dos limites que finalmente estabeleci. Uma linha traçada na areia que eles não podiam cruzar. Era o som da minha liberdade ecoando mais alto que qualquer argumento, mais ressonante que qualquer pedido vazio de desculpas. Eles desviaram o olhar, derrotados, suas palavras silenciadas pela força inabalável da minha determinação. Não senti triunfo. Só uma paz profunda e silenciosa. Percebi que minha história não era apenas sobre traição financeira ou batalhas legais. Era sobre a jornada profunda, muitas vezes dolorosa, de autolibertação. Sobre entender que a verdadeira família nem sempre é de sangue. Que família é feita de confiança, respeito e apoio incondicional. Sobre a importância vital de estabelecer limites, reconhecer seu próprio valor e entender que a verdadeira cura começa quando você escolhe a si mesmo, mesmo que essa escolha signifique se afastar daqueles que deveriam te amar mais. É sobre encontrar sua própria âncora, sua própria força, e construir uma vida que seja verdadeiramente sua. Você já precisou escolher entre a lealdade à família e o seu próprio bem-estar? O que família realmente significa quando o sangue não é suficiente? Compartilhe suas experiências abaixo e vamos juntos definir o que família realmente quer dizer.